Olá, aqui é o professor Edgar. Nessa videoaula eu vou atender diversas solicitações de alunos que me pediram como que se utiliza o Proteusis para analisar um amplificador de áudio. Eu vou tomar como base um amplificador de potência. Vou analisar dois parâmetros muito importantes. Resposta de frequência em relação ao sinal de entrada, evidentemente, comparando com o sinal de saída, e a partir dessa comparação entrada e saída, temos então resposta de frequência e ganho de tensão, que seria teoricamente o ganho do meu amplificador de potência, no caso aqui que está sob análise. O circuito é este aqui. Um amplificador de potência convencional. Vamos então fazer a análise. Eu estou aplicando aqui na entrada um sinal de 800 mV de pico a pico. 800 mV e aqui uma frequência de 1000 Hz, ou seja, 1 kHz. É uma frequência padrão que se utiliza em laboratórios para fazer esse tipo de medida, principalmente no que diz respeito a ganho de tensão e, evidentemente, potência desenvolvida na carga. Nós vamos ver esses assuntos em relação à potência desenvolvida na carga em próxima videoaula. Muito bem. Eu vou ligar aqui o meu simulador e vamos observar aqui a saída do meu amplificador. Essa saída do amplificador está ligada no canal aqui em azul. A entrada do sinal em canal que está aqui na cor amarela, e aqui é a entrada da fonte de sinal. Então veja bem, a fonte de sinal de 800 mV está sendo aplicada aqui, canal C, e no meu circuito efetivamente está sendo aplicado, então veja bem, áudio in, está sendo aplicada a tensão que está sendo aqui atenuada, ela pode estar sendo atenuada ou reforçada pelo potenciômetro. Vamos dar uma olhada como é que se comporta. Ligando o simulador, está aqui, ó. Eu vou agora movimentar o cursor do potenciômetro e vocês vão observar que eu vou ter aqui ou uma atenuação ou um reforço de ganho. Ó, observe, aqui eu estou tendo aqui uma atenuação e aqui um reforço de ganho. Muito bem. Para fazer a medição do ganho em relação à frequência aplicada, eu não vou utilizar o osciloscópio. O osciloscópio ele é interessante para você ter uma análise do comportamento, de como que está se comportando a forma de onda em função de fase, relação de fase entrada e saída e em função de distorção. Por exemplo, vou colocar aqui no máximo. Observe que o sinal está sendo distorcido já aqui, ó. É um sinal distorcido por excesso de tensão na entrada. Daqui então meu sinal na saída. Vamos recuperar o sinal da entrada. Ok. Muito bem, eu comentei com vocês que eu não iria utilizar o osciloscópio para fazer levantar a curva de resposta. Eu vou utilizar um recurso que nós já vimos em videoaula anterior, que é o recurso de análise gráfica. Ele é mais interessante, ele é mais preciso. Então vamos aqui fechar e vamos construir um gráfico aqui, relacionando sinal de entrada e sinal de saída. Então, vou utilizar esse recurso aqui, gráfico. Vamos analisar de forma analógica e não digital, sim, de forma analógica. Então, trouxe para o meu gráfico sinal de entrada, vou trazer para o gráfico sinal de saída.
Muito bem. Então, vocês devem estar me perguntando, como é que eu obtenho essa ponta de prova? Essa ponta de prova é aqui, ó. Voltage Probe Mode. E aqui eu identifico como eu quiser. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte. Observe um detalhe interessante, que eu não preciso ligar o simulador. É só apertar a tecla de espaço e eu tenho aqui o resultado. Eu observo então que eu tenho aqui uma área totalmente sólida. Por quê? Porque eu preciso mexer na base de tempo. Então veja bem, a base de tempo aqui está completamente fora da minha frequência. A frequência de 1 kHz significa que essa base de tempo aqui é de 1 milissegundo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 milissegundos, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 ciclos sendo mostrados aqui. Então vamos apertar agora OK. E aqui, ó, temos 10 ciclos. Então, observe um detalhe. Áudio output em vermelho, áudio input em verde. Vou aumentar aqui o gráfico para ele caber no meu monitor. Ocupar a área toda do meu monitor. A partir daqui, veja bem, estou com uma frequência de 1 kHz, eu posso calcular o ganho. É só fazer isso aqui, ó. Se eu clicar aqui, ajustar direitinho aqui a linha no pico da tensão, eu vou ler aqui, ó, 8,92 volts de pico. Então veja bem, tem um zero e aqui eu vou medir aqui, 8,92 volts de pico. Vou chamar a minha calculadora e vou colocar aqui então 8,92 volts de pico é igual a 8.920 milivolts. E agora eu vou medir aqui, ó. Eu tenho 128 milivolts. Então vou dividir por 128. Ganho de 69,68. Então eu vou colocar aqui 69,68. É o meu ganho. Muito bem. Vamos ver agora, numa frequência mais baixa, se esse ganho permanece. Então vou dar uma reduzida e vou ajustar aqui para 100 Hz. Não vou mexer na amplitude. Evidentemente, eu tenho que fazer o ajuste da minha base de tempo. Então, aqui, de 10 milissegundos, 100 milissegundos. Porque a frequência de 1 kHz passou para 100 Hz, a relação 10 em relação à frequência. Vamos dar um OK. Vamos aumentar aqui a tela do meu gráfico. Então, vamos conferindo 100 milissegundos. E vamos aumentar a tela do meu gráfico. Eu vou aqui colocar o meu cursor. Vamos dar uma medida aqui, 8,88 volts de pico, ou seja, 8.880 milivolts. Vamos chamar a calculadora 8.880 e vou dividir isso aqui por 131 milivolts. R$ 67,786. Então, R$ 67,78. Observe, então, que praticamente o ganho se manteve. Vamos agora aumentar para 10 kHz.
E aqui eu vou ter que mexer na minha base de tempo para poder compatibilizar a leitura. Aqui então eu tenho 1 milissegundo. Vamos dar um OK. Vamos dar aqui uma olhada se está tudo em ordem. Ó, 1 milissegundo. E vamos aumentar agora o gráfico. Vamos pegar aqui, por exemplo, 5,85 volts, ou seja, 5.850 milivolts. Chamando a calculadora, então, 5.850 eu vou dividir por 88,5. Ganho de 66,1. Então, venho aqui e coloco 66,1. Observe que esse ganho aqui é o que nós chamamos de ganho real. É o que estou efetivamente medindo. Vamos pegar aqui, por exemplo, 20 kHz. Ajustei aqui, então, a frequência para 20 kHz na entrada. Ajustei a base de tempo para meio segundo ou 500 microsegundos. Vamos dar um OK e vamos calcular o ganho agora na frequência de 20 kHz. Conferindo certinho. Vou pegar aqui 3,55 volts, ou seja, 3.550 milivolts. Chamando a calculadora, 3.550, vou dividir por 61,5 milivolts. Vamos dar uma conferida, ver se é realmente essa medida. Então, para isso, é só arrastar o cursor para conseguir a medida mais próxima do valor de pico. Com paciência a gente consegue isso, ó, 63 milivolts. Então, vou dividir isso aqui por 63. O ganho, 56,3. Então, venho aqui e faço uma anotação do ganho, 56,3. Observe que em 20 kHz o ganho caiu um pouco. Então, é de se esperar que em 40 kHz, 60 kHz, esse ganho caia consideravelmente. Vamos pegar, por exemplo, 60 kHz. 60 kHz. Ajustando a base de tempo aqui para 200 microsegundos. Vamos dar aqui uma olhada. 200 microsegundos, que seria a base de tempo. Vamos dar um OK e vamos aumentar. Vamos aumentar aqui o gráfico. E agora eu vou fazer a medida. Aqui eu tenho, veja bem, 1.300 milivolts, ou seja, 1,3 volts de pico. Então, 1.300 milivolts. Chamando a calculadora, 1.300. Eu vou dividir isso aqui por 46 milivolts. O ganho 28,2. Então vamos anotar aqui 60 kHz, 28,2. Então observa-se que a partir daqui eu posso desenhar a curva de resposta. Então, eu vou mostrar para vocês uma curva de resposta típica de um amplificador ideal e de um amplificador real. Aqui temos, ó, essa curva aqui é a curva de um amplificador ideal, ou seja, observe que o ganho se mantém constante, uma gama de frequência que vai em torno de um pouco menos de 100 Hz até algo em torno de 18 kHz. E aqui, no pontilhado, é um amplificador real, aquelas medidas que são feitas ponto a ponto em função da frequência aplicada. Então, o desejável seria o amplificador ideal.
mas o amplificador real é esse aqui, na linha pontilhada. Então essa é uma forma de nós medirmos a curva de resposta de frequência de um amplificador. Eu coloquei como base um amplificador de potência, mas esse tipo de medida pode ser feito em amplificador de tensão comum, um pré-amplificador, por exemplo. Posso também fazer uma análise em função de filtros que são aplicados, por exemplo, filtros para reforço de grave e agudos e assim por diante. A forma é essa daqui. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência. E na próxima videoaula, nós vamos trabalhar, então, como que se faz para calcular a potência de saída na carga.